Hora de falarmos do fascinante mercado de ações. Bolsa de valores desperta interesse das pessoas no mundo todo. Em países onde as taxas de juros são baixas, o investimento em ações é parte relevante da estratégia de investimento das pessoas. Aqui no Brasil temos um mercado centenário, muito bem organizado, regulado e fiscalizado, o que é muito importante, pois é via mercado de capitais que as empresas conseguem levantar recursos de longo prazo para viabilizar os seus projetos, o que contribui para o crescimento e desenvolvimento do país. Do outro lado, ficam os investidores, que podem se tornar sócios de empresas dos mais variados setores. Ação é a menor parte do capital social de uma companhia aberta. Nossa, quanto juridiquês! Vamos de novo? Ação é um título de renda variável, lembra? A renda varia conforme o lucro. As ações são negociadas na B3 e o investidor que as compra passa a ser dono de um pequeno pedaço da empresa. Melhorou? Ótimo! Então, quem tem perfil para investimentos de risco pode incluir ações no seu portfólio de investimento. Com a queda da taxa básica de juros, cada vez mais as pessoas estão sentindo a necessidade de tomar um pouco mais de risco nos investimentos. E aí surgem algumas opções. Abrir um restaurante em sociedade com meu cunhado. Abrir uma franquia de uma lavanderia. Ou me cadastrar na Bradesco Corretora e me tornar sócio das maiores empresas do Brasil. Tem risco? Claro que sim. O risco é maior do que abrir um restaurante ou uma franquia de lavanderia? Claro que não. Os riscos são praticamente os mesmos de ter um negócio próprio, porém são muito atenuados por conta das características do mercado. Veja, investindo em ações, eu posso diversificar o meu dinheiro em empresas de vários setores diferentes. A precificação é transparente, a negociação é muito simples e prática, a liquidez é alta e o mercado é amplamente regulado e fiscalizado. Normalmente, se indica que o investimento em ações seja com vistas a longo prazo, mas a verdade é que esse é um mercado muito dinâmico e os investidores encontram opções para investir como quiserem, com mais risco ou menos risco, para longo, curto, curtíssimo prazo, não há certo ou errado, cada um com seu perfil, desde que tenham ciência dos riscos que estão assumindo, e é aí que você pode ajudar muito. Investir é muito simples. Para negociar ações de companhias que já estão listadas na bolsa, o chamado mercado secundário, basta ter conta na Bradesco Corretora e enviar ordens de compra ou de venda pelo home broker ou pelo mobile. As ações possuem um código alfanumérico, como BBDC4 para as ações preferenciais de Bradesco. O investidor pode ver todas as ofertas de compra e de venda e enviar a sua oferta no preço que quiser, seguindo as regras de negociação. A liquidação financeira das operações acontece 3 dias úteis após a negociação. Quem compra ações paga 3 dias úteis depois. Quem vende ações recebe 3 dias úteis depois. Mas fique ligado, porque em breve, por determinação da Bolsa, este prazo será reduzido para 2 dias úteis. Mas quais ações escolher para investir? A resposta depende do tipo de estratégia que o investidor procura. Seja lá qual for o interesse do investidor, ele poderá contar com relatórios elaborados pelos analistas da Bradesco Corretora, com carteiras recomendadas. O investidor tem alguns custos para operar com ações: a corretagem e emolumentos. A corretagem é uma taxa cobrada pela corretora em todas as operações, de compra ou de venda de ações e de outros ativos negociados na bolsa. Ela é debitada automaticamente na conta corrente do investidor, o que se torna uma comodidade para o cliente Bradesco. Os emolumentos são taxas cobradas pela B3. Há ainda uma outra forma de investir em ações, nas ofertas públicas. Quando uma companhia deseja fazer a sua primeira emissão de ações na B3, ou quando já tem ações negociadas, mas pretende emitir mais ações, isso acontece por meio de uma oferta pública. Os interessados encontram no site da Bradesco Corretora informações oficiais sobre a oferta, um prospecto descrevendo quem é a empresa emissora, quais os projetos, o que pretende fazer com o dinheiro que vai levantar, quais os riscos envolvidos e muitas outras informações. Desejando investir, ele pode fazer uma reserva dessas ações. Reserva, porque elas ainda não estão negociadas na B3.
Depois de tomar conhecimento de todos aqueles detalhes que estão no prospecto inicial, o investidor entra em contato com a Bradesco Corretora pelos canais eletrônicos ou pela mesa e diz: quero investir tantos mil-reais, quero reservar tantos mil-reais. Caso a oferta seja bem sucedida, ele receberá as ações que comprou e poderá negociá-las na B3. Nesse caso, da compra de ações que estão sendo objeto de ofertas públicas, o investidor não paga nenhuma taxa para comprá-las. Mas quando for negociar as ações na B3, ou seja, no mercado secundário, vai pagar corretagem e emolumentos normalmente. E qual o retorno? Bem, ninguém sabe. Há duas formas de lucrar com ações. A primeira é com a distribuição de lucros da companhia. São os chamados proventos, que podem ser em dinheiro ou em ações. Os proventos em dinheiro são os dividendos e o juro sobre capital próprio. Os dividendos representam a parcela do lucro líquido que é distribuído aos acionistas. Sempre que uma companhia tiver lucro, ela é obrigada a distribuir uma parte aos seus acionistas. Dividendos são creditados em dinheiro na conta do acionista e são isentos de imposto de renda. Quanto? Depende da política de dividendos de cada uma. Via de regra, empresas em crescimento distribuem apenas uma pequena parte do lucro, pois precisam de dinheiro para crescer, e por isso retêm boa parte do lucro para poder reinvestir no próprio negócio. Já empresas mais consolidadas, que não precisam mais expandir suas operações, normalmente distribuem a maior parte do lucro para os acionistas. Uma vez conhecido o montante do lucro líquido e quanto deste lucro será distribuído, a companhia divide o valor pelo número de ações que possui, e então anuncia o valor do dividendo por ação. Portanto, o valor é idêntico para todos. O montante total que cada acionista recebe depende então do número de ações que possui. Quando? Também depende. Cada companhia é livre para estabelecer a sua política. Algumas distribuem mensalmente, outras trimestral, semestral ou anualmente. Não existe um padrão. O valor depositado já é líquido desses tributos. Uma outra maneira de remunerar o acionista é com a bonificação em ações. O investidor recebe uma quantidade de ações sem desembolsar nada por elas. Nesse caso, a companhia tem lucros que foram acumulados de exercícios anteriores e decide transformá-los em novas ações e distribuí-las aos seus acionistas. Não é que as ações sejam recebidas de graça, não é isso. O acionista não paga diretamente por elas, mas deixa de receber dividendos em dinheiro para receber a bonificação em ações. Não há incidência de imposto de renda pelo recebimento da bonificação, mas se o investidor vender essas ações com lucro no futuro, deverá pagar imposto sobre o lucro. Por fim, as ações são negociadas na B3 e os preços oscilam a todo momento. Então, a segunda forma possível de ter lucro com as ações é vendê-las com lucro. É o que se chama de ganho de capital. Nesse caso, incide imposto de renda, que será de 15% sobre o lucro, nas operações comuns, isso é, quando a compra e a venda acontecem em datas diferentes. Comprei hoje, vendi amanhã ou daqui 10 anos, isso é operação comum. Se as operações acontecem no mesmo dia, o que se chama de day trade, em caso de lucro, o imposto será de 20%. Em qualquer caso, esse imposto sobre o ganho de capital não é retido na fonte. Quem precisa apurar e pagar o DARF é o próprio cliente. Então, o que vimos nessa aula? O investimento em ações é indicado para aqueles investidores que estejam cientes dos riscos e que, apesar deles, busquem retornos atrelados aos resultados das empresas investidas. Há muitas estratégias possíveis e o investidor pode contar com as carteiras sugeridas pelos analistas. As taxas sobre as operações são a de corretagem e emolumentos, e tem também a taxa de custódia. Quando houver vendas com lucro, há incidência de R, mas vendas de ações no mercado à vista até R$20 mil são isentas de imposto de renda. Para participar das ofertas públicas, é necessário acessar a Bradesco Corretora. Viu como no mercado de ações há opções para diversos perfis de investidores diferentes? Converse com seus clientes, com certeza eles vão se interessar.